E para quem achou que a quarta-feira ia ser calma na política, gente, eu posso garantir para vocês que está pegando fogo. Uma bomba prestes a explodir no colo do ministro Alexandre de Moraes e de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Pode-se dizer que é uma das piores notícias para Lula, para também o STF e para a esquerda, que está desesperado. Mas não é só isso não. Entre outras notícias que promete incendiar Brasília, uma diretamente dos Estados Unidos, que veio de Donald Trump, que tem deixado a esquerda em pânico. Presidente Jair Bolsonaro acaba de ser convidado por Donald Trump para sua posse, dia 20 de janeiro, na capital dos Estados Unidos. Como todos sabem, Bolsonaro tem o seu passaporte retido por Alexandre de Moraes num inquérito que supostamente investiga se Bolsonaro teve participação no 8 de janeiro, numa tentativa de golpe de Estado, num dia em que não foi dado nenhum disparo, onde não foi apreendida nenhuma arma, onde foram presas senhoras como Iraci Nagashi, de 71 anos de idade, dentre outras mães de família como Débora Rodrigues e tantos outros brasileiros que nunca pisaram numa delegacia, e querem nos fazer crer que isso daí foi uma tentativa de golpe. Bem, Donald Trump certamente se identifica com Jair Bolsonaro nesse sentido, porque ele lá nos Estados Unidos também foi vítima de uma perseguição, de um ativismo judicial nojento, repugnante, baixo e sem escrúpulos. Nesse fatídico dia 8 de janeiro de 2023, Bolsonaro estava inclusive em Orlando, nos Estados Unidos. Tal qual, o seu ministro da Justiça também estava nos Estados Unidos, que então virou secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, assim como o próprio Alexandre de Moraes, que estava em Paris, porque janeiro é férias em Brasília. Querendo nos fazer crer que esse período, num domingo de janeiro, tentou-se dar um golpe de Estado, utilizando-se de velhinhas e pessoas desarmadas. No momento em que Bolsonaro já não era mais o comandante supremo das Forças Armadas, não tinha qualquer tipo de relação com a diretoria-geral da PF. E, diga-se de passagem, fez a transição de maneira tranquila e pacífica para o governo Lula, nomeando, inclusive, o seu comandante de exército antes da saída de Bolsonaro da presidência. Agora, vamos ver qual vai ser o posicionamento de Alexandre de Moraes, pois o advogado de Jair Bolsonaro, Dr. Paulo Bueno, naturalmente enviará ofício a Alexandre de Moraes para saber se Bolsonaro pode ter de volta o seu passaporte para estar junto com Donald Trump, o presidente da maior potência econômica e bélica do mundo, no dia 20 de janeiro. Que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras e não faça a nossa, já não dá para falar democracia, mas esse sistema repugnante de uma pessoa se diz vítima, julgador e acusador, impeça que o presidente Jair Bolsonaro sequer possa fazer política. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. E agora prestem atenção no que disse esse senador da República. Ele que tem informações privilegiadas diretamente dos Estados Unidos, que conhece Marcos Rubio, o secretário de Trump, que prometeu acabar com a ditadura, a começar pela Venezuela e com certeza vai chegar aqui no Brasil. Ele trouxe informações privilegiadas, inéditas, diretamente dos Estados Unidos. O senador já foi da SWAP, conhece muito bem a inteligência e, segundo ele, a situação do STF, principalmente do ministro Alexandre de Moraes e de Lula, está ficando cada vez mais complicada, totalmente encurralados. Como eu disse, 20 de janeiro é o divisor de águas. Claro que o país, deixar claro, o país não vai ser num estalar de dedos que vai virar outro país. Mas que o nosso Alexandrinho, não é mais Alexandre o Grande, vai passar a ser um Alexandrinho. E o poderio diplomático dos Estados Unidos vai vir com muita força. E o Marco Rubio, amigo na esfera profissional, não tem intimidade de frequentar a casa dele, nada, mas estamos trabalhando desde 2019, já disse que a primeira providência é cancelamento do visto. Mas é pouca coisa, porque está para vir, Mas o cancelamento do visto não é porque cancelou e vai ter que tirar outro visto, não. O motivo que vai ser dado pelo cancelamento do visto é gravíssimo. Então, ele tem imóveis nos Estados Unidos, ele tem recursos nos Estados Unidos, vai perder tudo. Tem família lá,
vai perder o contato. E ainda mais, como eu disse, vai perder, não vai ter nem possibilidade de fazer qualquer negócio com alguma empresa americana. Exemplo, Netflix, Prime Videos, Amazon Videos. Vai ficar com a Globo, que já é parceira dele. Não vai poder pegar o Uber, vai ter que achar uma alternativa, aquele mototáxi, alguma coisa assim. Bom, então eu vou ler aqui para vocês o perfil de um psicopata. Preste atenção, vocês vão ver o que eu falei ontem, o que aconteceu hoje. Mas não se preocupem, porque o presidente não vai ficar na cadeia, mas isso botou mais lenha na fogueira. Então, quanto maior o movimento do Alexandre, pior para ele. E aí vocês vão entender por que ele continua. Vamos lá. Isso aqui que me mandou foi um neuro americano avaliando o Alexandre de Moraes. E ele diz o seguinte, claramente ele é um sociopata, tem sociopatia, e ele estava explicando, eu perguntei, então me explica de forma objetiva um comportamento de um psicopata. O Brasil precisa entender. Vamos lá. O psicopata é uma pessoa com transtorno de personalidade caracterizado pela falta de empatia, ausência de remorsos, novidade, e comportamento manipulador. Eles podem ser frios, calculistas e frequentemente mantêm ou agem de forma impulsiva para atingir seus objetivos, que é fazer o mal, sem se importar com o sofrimento alheio. Ele tem gozo com o sofrimento alheio. A ausência de empatia e remorso faz com que o medo de punição tenha pouco ou nenhum peso sobre suas decisões. O gozo dele de fazer a maldade, de gerar sofrimento no Bolsonaro, na família Bolsonaro, ele tem um gozo tão grande que a possível penalidade para ele é quem é drogado. Sabe que é ruim, mas tem aquele desejo insuportável de usar novamente, usa, aí depois, mesmo sabendo as penalidades. Então, o Alexandre, é como eu disse ontem, isso daqui não é um laudo de um psiquiatra explicando o que é um psicopata, é o currículo dele. Vamos lá, a ausência de empatia e remorso faz com que o medo de punição tenha pouco ou nenhum peso sobre suas decisões. Para ele, o ato em si é mais importante do que qualquer risco de penalidade. Esses comportamentos constantes e ausência de sentimentos de culpa são traços que ajudam a identificá-los. Só nesse primeiro parágrafo está identificado. Psicopatas são considerados plenamente responsáveis pelos seus atos, pois possuem capacidade de entender o que é certo, o que é errado. Nos Estados Unidos, onde provavelmente ele será julgado, eu digo provavelmente porque eu não quero dar para onde de fato ele vai, mas vai estar sob a jurisdição dos Estados Unidos, onde será julgado e condenado. As penalidades para os psicopatas criminosos podem incluir prisão em regime fechado e, em casos mais graves, que esse está sendo um dos casos mais graves considerado no mundo, pode pegar a prisão perpétua. E por quê? Aí é que ele explica. Os psicopatas podem ser considerados na fase de sentença como objetivo de avaliar o risco de reincidência, o que geralmente resulta em sentenças mais severas, ou seja, mas ele tem um problema psicológico, então não pode ficar em regime fechado, tem que ter um tratamento específico. Não, a psicopatia agrava a penalidade. Isso foi novidade para mim, tá? Eu não sabia disso. Então pode pegar até prisão perpétua. Bom, o que geralmente resulta em sentenças mais severas devido à falta de remorsos e a alta probabilidade de continuar com comportamento violento e perseguidor. Olha só quem o cientista mandou para mim fazendo a comparação do perfil dele. O que mais coincidiu com o perfil dele? Pessoas historicamente conhecidas por atos de extrema crueldade e comportamentos associados à psicopatia incluem Adolf Hitler, líder nazista alemão responsável pelo Holocausto e a morte de milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua falta de empatia, e comportamento manipulador, está escrito no primeiro parágrafo, resultaram em um dos maiores genocídios da história. Se fosse naquela época, é bem provável que ele mandava prender Hitler, para ele poder assumir o lugar do Hitler. Joseph Stalin, ditador soviético responsável pela morte de milhões durante o seu regime, incluindo perseguições políticas, execuções e a fome artificialmente provocada na Ucrânia, conhecida como Holodomor. Que é isso, né? Holodomor. Suas ações demonstram uma ausência de empatia, crueldade extrema. Esses indivíduos, os três, são frequentemente estudados por comportamentos cruéis
e pela falta de empatia e remorso, características associadas à psicopatia. Cada um deles deixou um legado de horror e violência, e muitos são usados como exemplo de psicopatia extrema na história. Ele vai entrar para a história, para o lado negro da história. Bom, aqui tem algumas investigações que eu fiz da relação dele com o PCC, mas não cabe agora isso. Bom, sobre o Bolsonaro, vamos pensar o pior cenário. A gente sempre aprendeu na sua arte assim, se prepare para o pior, mas espera o melhor. Se Bolsonaro for preso, ele vai virar um mártir. Simplesmente vai ser a pessoa injustiçada e que ressurgiu com a direita no Brasil, e a direita no Brasil vai fazer o Brasil tremer. E é mais um crime contra a Constituição, quando devido processo legal. E aviso de novo os policiais que, se forem lá cumprir uma ordem ilegal, já vai entrar na lista. E não adianta fazer esse inquérito que ficou, pelo estudo que nós fizemos com os juristas, claramente o inquérito para denegrir a minha imagem ao associar possível envolvimento de tráfico com menores. Olha só que absurdo. E eu vou processá-los. Injúria, difamação e tudo mais. Todos. Vou denunciar todos. Porque colocar para mim e soltar para a imprensa, o senador interferindo nas investigações ou falso constitucionalista, eu já repeti 1000 vezes as funções que eu exercia no Senado, no setor de inteligência, que tinha a obrigação de fazer sua investigação paralela. E assim eu fiz e não parei até hoje. São 2 anos que você está me perseguindo, você está tentando defamar a minha imagem, tirando a rede social para não ter fala. E o YouTube não tirou do ar, onde eu vou explicar com mais detalhes por quê. Porque eu ia denunciar o YouTube por um documento que ele mandou para o ministro, e eu tive acesso ao documento onde ele dizia para o ministro: ministro, o senhor está desrespeitando a Constituição do seu país e está desrespeitando o Código Penal, o Código Civil e por aí foi. Então, senador, você tem provas de que ele manipulou as eleições? Não só eu, mas o Alemão, Marco Rubio e Trump, os 3 mosqueteiros. Vocês não conseguem imaginar o poder diplomático dos Estados Unidos. É imenso. É a maior potência do planeta. Ah, mas a China está comprando terras, está não sei aonde, e está crescendo e tal. No mundo, daqui para frente, na hora que Trump sentar na cadeira, o mundo já colocou a sua posição. Ou vão ser de direita, no máximo centro. A esquerda vai virar ditadura. É coisas tão óbvias que quando eu fico escutando a esquerda justificar o injustificável, dá ânsia de vômito. Ânsia de vômito. É muita burrice. Mas é porque o Alexandre de Moraes usou a mesma estratégia de Adolf Hitler. Sabe o que Adolf Hitler conseguiu conduzir um país da forma que ele conduziu, sem lei nenhuma e todo mundo obedecia? Ele gerou medo. Então ele matava a ermo. Independente se fez, se não falou, se olhou de olho cruzado, se olhou com cara feia, se estava chorando demais, criança que não parava de chorar, matava, e gerou um pânico, medo. O medo é a ferramenta que foi descoberta para golpes de Estado. Então, Alexandre de Moraes, ao invés de usar armas e as Forças Armadas, usou, ele como presidente do Superior Tribunal Eleitoral, usou das redes sociais e das prisões ilegais, gerando medo em todo mundo, menos em mim. É nisso? Nisso não, para não desrespeitar os outros. Alexandre de Moraes, não tenho nenhum medo desses inquéritos esdrúxulos que você está apresentando. E tenho mais uma novidade, e essa força que está se aliando a mim não vem só dos Estados Unidos. Vai vir de um outro continente e com um peso gigantesco. Mas quem vai determinar o pedido de início de prisão do Alexandre de Moraes, a pedido do Trump, é claro, é o Marco Rubio, que vai coordenar a ONU, Conselho de Segurança da ONU, a OEA, Tribunal Penal Internacional. Tudo vai ser coordenado pelo Marco Rubio. E como eu falei ontem, não precisa sair explicando o que está acontecendo no Brasil. Eles estão comigo na investigação desde o ano passado. E o Alexandre se achando assim, Calei Duval, vai mexer comigo? Calei Duval. E vamos tentar sujar a imagem dele. Tomou, infringindo as minhas prerrogativas, infringindo as prerrogativas de brasileiros, e crime atrás de crime. Xandão, a quantidade de crimes que você está para responder em todos os órgãos internacionais, que não fizeram nada até agora por causa do Trump ou Biden, porque são cadeiras, não são técnicas, são políticas.
quem conduz. Então, por isso que estou falando, nada acontece com o Alexandre, porque o Biden estava fazendo realmente ali a blindagem dele. Só que agora, saindo o Biden, dia 20 de janeiro, senta Trump, e aí o bicho vai pegar. Imagina só, Trump odeia Alexandre por causa do Bolsonaro. O Elon Musk odeia o Trump por conta da perseguição da empresa dele. Se de fato sair a condenação, é ilegal, totalmente ilegal. Não tem embasamento nenhum, não tem nada, é absurdamente. E como o Alexandre tem o gozo de fazer outro sentir sofrer, ele não liga muito para as penalidades. Ele acha que, tipo assim, vamos tentar fazer alguma coisa, mas eu estou no Brasil e o Brasil sou eu que mando. Agora não é só no Brasil, não. No Brasil é só o impeachment, se acontecer, que eu acho difícil. Mas além de ser o governo americano, com a sua força diplomática, então não vai ser só o governo americano, vão ser 163 países em cima de você. E mais um reforço que chegou ontem. Recebi um contato de uns caras mais foda desse planeta. Não vou dizer o país onde ele está por questão de segurança, mas fez contato comigo e vai pegar pesado. Cenários totalmente favorável. Então eu peço a vocês, 20 de janeiro, sofazinho, uma TV, imagem de qualidade, se não tiver, pega emprestado. Pode ser até aquele no bar, enquanto você está tomando sua cervejinha, mas não estou comendo a picanha. Vocês vão passar a assistir. Assistem a posse do presidente Trump. E aí depois vocês vão vendo as coisas mudar drasticamente. E aí a gente encerra esse ciclo de tortura e perseguição dia 20, no ano de 2026, das reeleições. Aí pronto, é pá de cal. Aí finalizou. O governo americano vai botar o Brasil literalmente no colo e vai nos conduzir para fazer relações comerciais com as maiores potências do planeta. A ordem do governo americano. E aí quem não obedecer. E o Alexandre achando que não pode ser preso por uma corte internacional que não tem jurisdição ou incompetente, dá uma estudada no Tratado de Roma, aí você vai entender qual é a posição da Corte Penal Internacional. Não pune o país, não, vai punir você, os delegados que fizeram tudo que você ordenou de forma ilegal, os agentes que cumpriram ordens ilegais, tá todo mundo junto. Eu já mostrei para vocês a relação. Ficou até na minha rede social, é claro que eu tive cuidado de apagar o nome dos agentes e as suas identidades funcionais. Mas estava lá qual é o inquérito, o que foi feito de ilegal, de abuso de poder, crime contra a humanidade, censura. É uma lista gigante. Teve um ato totalmente esvaziado de Luiz Inácio Lula da Silva do PT no 8 de janeiro hoje. Gente, não foi ninguém e até mesmo os jornalistas estão tentando minimizar isso. Olhem o que disse esse jornalista. Entregar a Janja, isso fica complicado. Eu vi ali a cara do Lula não está boa. Não está boa. Você imagina o seguinte, o Lula chamou pessoalmente as pessoas para esse ato. Falou, etc e tal. Se o ato ficar esvaziado, é uma derrota para ele. Não é só da Janja, do cerimonial, do ministro da comunicação, do que saiu e do que entrou. É uma derrota para o Lula. E uma derrota por incompetência e por falta de articulação política. Articulação política. E é isso que vai e tem que marcar essa segunda fase do governo Lula. E é isso que vai definir, por exemplo, a reforma ministerial. E aí está na hora do Lula colocar no frio da própria esposa. A gente está vendo aqui, né, essa expectativa de descer a rampa, tá tudo muito vazio por lá, muito vazio, como disse o nosso repórter há pouco, né, tem um punhadinho de pessoas lá do lado de fora, dentro das autoridades ali, mas nem todas as autoridades, como você disse. Bom, isso que você... Flopou, né, gente? Totalmente flopado. Janja já veio chorar. Segundo Janja, diz que foi vítima do ódio do 8 de janeiro, o ato. A primeira-dama Janja afirmou que o Palácio do Planalto foi vítima do ódio do 8 de janeiro de 2023. A declaração ocorreu durante uma cerimônia em lembranças aos atos do 8 de janeiro, quando houve a depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes. E como vocês viram, totalmente esvaziado. Eles devem estar desesperados com esta notícia que Donald Trump chamou Bolsonaro para sua posse, enquanto Lula não pode nem chegar perto. Até mesmo porque vocês viram, né, gente? Eles não suportam a ditadura. Nem em lugar nenhum, principalmente na América, Donald Trump veio para mudar tudo e acabar de vez com a ditadura. Marcos Rubio já declarou que a Venezuela, se necessário for, vai ter até derramamento de sangue.
Agora vamos aguardar, tomara que eles façam alguma coisa pelo Brasil, porque segundo Alexandre Pitoli, vai ficar mais complicado ainda se eles não deixarem Bolsonaro ir nessa posse. Olhem o que disse o jornalista. Forte, tá? Existe a possibilidade do Trump vir ao Brasil para uma visita ao presidente Bolsonaro. Minha nossa. E acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor, né? Acho que eles vão ter que avaliar o que é melhor. Deixar o Bolsonaro ir e ser mais um na posse? Ou deixar o presidente norte-americano vir ao Brasil única e exclusivamente para visitar o injustiçado Bolsonaro? Silvio, eu acho que eles vão ter que avaliar, hein? Se a conta for essa, eu imagino que eles vão ter o bom senso, como eu disse, de devolver dentro ali dos parâmetros legais do passaporte ao presidente Jair Bolsonaro, ainda que temporariamente, não sei. O aspecto legal aí, as nuances, a gente não pode prever. Mas se o cálculo for esse, eles não serão, perdoe o meu francês, eles não vão ser burros a esse ponto, né? Isso provocaria um terremoto político. Olha, eu não tenho memória recente de algo tão grande. Seria uma história de passaporte. Como vocês podem ver, totalmente encurralado. Vocês viram as declarações fortíssimas do senador e agora mais essa, além desse ato esvaziado de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Com certeza um dos piores dias para a esquerda no Brasil. Bom, e uma das melhores notícias para nós, o que mostra que Donald Trump realmente reconhece que Bolsonaro é um grande líder da direita e que pode sim mudar o Brasil e fazer toda a diferença. Vamos aguardar, porque segundo o senador, a partir do dia 20 de janeiro, tudo vai mudar. Bom, este foi o React de agora, eu espero que vocês tenham gostado, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilha muito esse vídeo, gente, com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque vocês podem perceber que eles querem de qualquer maneira calar o povo brasileiro, por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais, porque assim vocês nunca vão saber a verdade que com certeza a mídia não mostra. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e com Bolsonaro em 2026, presidente do nosso Brasil. Até nosso próximo encontro.